paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Mais uma semana, né? Se finalizando, né? E nós somos gratos a Deus por Deus ter nos cuidado, nos libertado, nos protegido, né? E mais uma vez eu aqui, né? Fazer uma reprise da carta de Tito, do capítulo 1. E para mim é uma honra, né? Tá mais uma vez aqui fazendo a vontade do Senhor. Eu peço aos irmãos que façam uma oração para que Deus venha, né, se manifestar, né, e tudo que eu venha falar aqui, as palavras não sejam minhas, e sim de Deus. Então que os irmãos façam uma oração pedindo a Deus para que Deus possa vir falar com todos nesta noite. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, reunidos para ouvir a Tua palavra. Deus, toma posse deste culto, Deus. Tudo que nós queremos é ouvir a Tua voz. Tudo que nós queremos, Senhor, é ouvir os Teus conselhos. Senhor, protege cada um dos meus irmãos que se encontram aqui presente e aqueles também que não puderam vir. Tenha misericórdia de todos nós. E que o Senhor venha falar com a Tua igreja nesta noite. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós vamos ler a carta de Tito, no seu capítulo 1, que vai até o verso 15. Antes de ler a carta de Tito, eu vou falar um pouco, né, da ilha de Creta, né? Vou falar um pouco como os cretenses viviam, né? Qual era a parte econômica que movia a cidade de Creta, qual era, né, os deuses que os cretenses adoravam, né? Então, antes de eu começar a carta de Tito, eu vou falar um pouco sobre, né, a história de Creta, que fala assim: Creta é a maior ilha localizada ao sul da Grécia, no Mar Egeu. Possui um litoral muito recortado, fator que favoreceu o desenvolvimento de portos e de atividades ligadas ao comércio marítimo. O interior do território cretense é marcado pela presença de muitas montanhas entre planícies. Ou seja, aqui a gente está falando sobre a geografia, né? No caso, o ambiente que era essa ilha. Agora, a história de Creta e a civilização, né? Entre os anos de 2600 antes, né, começo da Idade do Bronze, e 1450 anos antes de Cristo, desenvolveu-se a ilha de Creta, a civilização minoica. Essa civilização teve como centro a cidade de Knossos. Agora, os aspectos da história e cultura de Creta. Os cretenses destacam-se no comércio marítimo, principalmente com ilhas próximas e com a Grécia continental. Exportavam azeite, objetos de cerâmicas, joias, lã e artigos de metal. Ou seja, esses era o que movia a parte econômica desta ilha, né, dos cretenses. Portanto, a economia de Creta era baseada quase que exclusivamente nas atividades marítimas. Creta era uma cidade-estado que possuía um sistema de governo monárquico, pois era governada por um rei. Com o desenvolvimento do comércio marítimo, os cretenses fundaram colônias em ilhas do Mar Egeu e na região da Síria. Na arquitetura, destacou-se a construção de grandes e luxuosos palácios, como, por exemplo, o Palácio de Knossos, Festus e Malha. Estes palácios caracterizavam-se pela presença de muitos cômodos, escadarias, jardins e longos corredores. No campo das artes, os cretenses destacavam-se na pintura de lindos e coloridos afrescos, esculturas de metais, confecções de joias e peças de cerâmica. A temática mais presente na arte cretense era o mar. Agora, a parte mais importante, que é baseada no capítulo 1,
Na religião, os cretenses eram muito ligados à figura da mulher. Imagens femininas aparecem em afresco e esculturas ligadas a práticas religiosas. A deusa mãe, segurando serpentes nas mãos, tinha grande importância para os cretenses. O touro também possuía uma certa importância no cenário religioso. Cretense provavelmente era a função da imagem da fertilidade. Os cretenses realizavam várias festas em homenagem ao touro, em que os homens pulavam nas costas do animal. A mitologia minoica também foi muito rica. O principal mito cretense é o do Minotauro, representado por um forte homem com cabeça de touro. Este monstro, que habitava o labirinto, foi morto pelo herói grego Teseu. Os mitos de Dédalo e Ícaro também estão relacionados à cultura minoica. Ou seja, esta aqui, a parte da religião, é a parte mais importante dessa cidade de Creta, É a parte em que Tito foi resolver, Ou seja, Creta é uma cidade desenvolvida, assim como, por exemplo, o Brasil, É uma cidade desenvolvida, Tem uma forte economia, Tem diversas religiões e é um dos problemas, principal nos tempos de hoje, no caso no Brasil, E esse problema que Tito se encontrou lá em Creta, a gente também nos tempos de hoje se encontra aqui. A parte da religião é uma parte muito delicada que precisa ter um pouco de mais atenção na parte cristã, Porque os maus ensinamentos estão fazendo pessoas se desviarem, pessoas trilhar caminhos que não nos princípios da palavra do Senhor. Esse foi o problema que Tito foi resolver lá na ilha de Creta. Esse foi o problema que Paulo achou lá em Creta. E Paulo, por ser uma pessoa bem experiente, precisava de uma pessoa também experiente e apta para resolver esse problema lá em Creta. Tito, antes de ir em Creta, ele passou por um processo de aprendizagem. Ele foi bastante instruído, foi bem ensinado para assim ele ir lá em Creta resolver esse problema. A mesma coisa nos tempos de hoje. O Brasil está passando por um processo na parte da religião, mas infelizmente temos muitas pessoas despreparadas, temos muitas pessoas que não sabem resolver essa parte da religiosidade. Então, que nós possamos ficar atentos em cada passo que eu vou falar aqui e que nós possamos comparar os tempos de antigamente com os tempos de agora. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Tito, no seu capítulo 1 ao verso 4, que fala assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ou seja, nós estamos vendo aqui no seu capítulo 1, no versículo 1 ao 4, Paulo fazendo a saudação, tanto a Tito como à cidade de Creta. Havia uma relação de amor intensa entre Paulo e Tito. Ele era como pai e filho, Eles tinham a mesma maneira de pensar
E essa maneira, né, mesma os levavam a trabalhar juntos, né? Tudo isso é feito em amor, em amor a Deus, né? Essa relação de pai e filho facilitava para Paulo, principalmente ele que estava orientando a Tito, né? Instruir Tito. Ou seja, Paulo, como servo do Senhor, tinha uma relação, tinha, né, uma intimidade entre ele e Tito, né, para ensinar, e se tornava mais fácil, tanto para Paulo ensinar e mais fácil para Tito aprender. É esta relação de pai e filho que nós temos que aplicar nos tempos de hoje. É esta relação de pai e filho que muitas vezes cria uma divisão nas igrejas. É esta relação de pai e filho que muitas vezes se encontra, né, nos tempos de hoje, pessoas, né, cristãos, crentes, né, se afastando das igrejas. A igreja do Senhor, ela tem que ter o mesmo pensamento, tem que ter o mesmo foco. Tudo se torna mais fácil quando você está pensando junto, quando você está, né, tá no mesmo caminho. Então, para Paulo foi fácil ensinar e para Tito foi fácil para ele aprender. Havia um respeito entre ele. Esse respeito facilitou, né, para Tito aprender. Esta relação de pai e filho facilitou Tito aprender e facilitou Paulo ensinar. Graças a Deus, a Para Sempre em Cristo tem esta relação com os irmãos. Assim como muitas igrejas também têm. Mas também está faltando em muitas igrejas também essa relação. Isso é um dos problemas nos tempos de hoje. Quando o filho ouve os conselhos do seu pai, né, ele não vai se perder. Ele não vai se desviar. Ele vai fazer aquilo que seu pai acatou. Ele vai fazer aquilo que foi orientado por seu pai. Esta é a relação de um pai e filho. É o filho ter a humildade de ouvir, de aprender, porque aquela aprendizagem vai ser útil para a vida dele. Então, irmãos, nos tempos de hoje está faltando isso nas igrejas. Está faltando essa relação. Não é dizer que não tem sim, mas são poucas igrejas que você vê essa relação, essa preocupação, tanto da parte de quem está ensinando e tanto da parte que está aprendendo. Amém, irmãos? Amém. Agora no verso do 5 ao 9, que vai falar sobre deveres e qualificações dos ministros. Por esta causa te deixarei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irraciável, não dado ao vinho,
nem violento, nem cobiço, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bom homem, do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Essa passagem, né, do capítulo 5 ao 9, né, está falando sobre os deveres e as qualificações de um presbítero, de um obreiro, né? Paulo está dando instruções a Tito sobre a, né, liderança da igreja, né? Ele diz a ele, no verso 5, qual o objetivo de Tito, né, em Creta, né? Quais são os deveres que um presbítero tem que ter para estar de frente de uma obra, para estar de frente de um trabalho de Deus. O que mais me chamou a atenção aqui nessa passagem, nos capítulos 5 ao 9, né, que eu vou ler aqui de novo: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, né? Naqueles tempos, para você ser um presbítero, para você ser um obreiro, não bastava só você ter o conhecimento da palavra. Não bastava só você, né, saber se expressar perante ao povo. E a palavra de Deus exigia mais de você. Você tinha que ser uma pessoa irrepreensível, marido de uma só mulher. Seus filhos tinham que ser crentes. Você tinha que ser uma pessoa amiga. Você tinha que saber a hora de agir, o momento certo. Ou seja, era muita coisa que você tinha que ser. Não bastava só você ter o conhecimento da palavra. Quando eu me converti, quando eu comecei para a igreja, eu achava que era só pegar a Bíblia e botar debaixo do braço e ir para a igreja. Mas quando eu fui adquirindo experiência, eu vi que a palavra de Deus exige muita coisa. Muita coisa de você. Uma das primeiras coisas que foi difícil para mim foi renunciar coisas que eu praticava no mundo. Foi renunciar à bebedice. Foi renunciar à pernoitada. Foi renunciar à mulherada. Ou seja, para você ser um cristão, não basta só você se converter, irmãos. Você vai ter que fazer muitas renúncias. Você vai ter que renunciar todos os dias da sua vida. Porque para você ser um crente, não é só você pegar a Bíblia e botar debaixo do braço e vir para a igreja. Não. E naquele tempo lá, para uma pessoa ser obreiro, os filhos tinham que ser crente. O obreiro tinha que ser marido de uma só mulher, tinha que ser uma pessoa amiga. E o que é que nós vemos nos tempos de hoje? O que é que a igreja dos tempos de hoje está mostrando para nós? Pastores com várias mulheres, obreiros com várias mulheres, filhos que não são crentes, obreiros procurando inimizade, pastores procurando inimizade. E a palavra de Deus está falando que aqui, você tem que ser uma pessoa amiga.
Tem que ser uma pessoa repreensiva. Olha os problemas que a gente encontra nos tempos de hoje. Imagine se fosse aplicada a forma que está escrita aqui na palavra de Deus. Que nossos filhos, para eu, Jailson, ser um obreiro, meus filhos, todos tinham que ser crente, minha família toda tinha que ser crente. Eu não ia ser obreiro. Porque, infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Pelo meu desejo, eu e toda a minha família tinha que ser crente, mas nós sabemos que na vida não é assim. Confesso que a gente, nossa família, todos nós aqui tem uma pessoa da nossa família que não é crente. Você deseja que ele seja, mas infelizmente. Então a gente tem que ficar atento a essas atribuições que a palavra de Deus exige para os tempos de hoje. E muitas vezes a gente faz ao contrário. Muitas vezes a pessoa que é o cabeça da obra faz o inverso. Quantos escândalos você vê aí, pastores, né? Está envolvido em escândalo. Então, eu já vi passar na televisão pastores que foi pego em hotel com outra, presbítero. E o que é que a palavra de Deus está falando? E o que é que Deus está falando? Eles estão seguindo a doutrina correta? Esses que praticam esse tipo de coisa? Não. Eles estão indo contra os princípios de Deus. Esses são um dos problemas que a gente se encontra, irmãos, nos tempos de hoje. É um dos problemas que aqueles que realmente, né, prega a palavra de Deus com amor, né, com dedicação, né, precisa orar por aqueles que brincam com a palavra de Deus. E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer pessoas verdadeiras para fazer a obra dele. Deus quer pessoas corretas. É isso que Deus quer de mim e de você. Amém, irmãos? Agora vamos ler do verso 10 ao 14. Que vai falar sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existem muitos insubordinados, baladores, frivolosos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi o mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ou seja, né? Perdão, irmão, até o verso 14. Dá o testemunho e exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupe com fábulas judaicas,
nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ou seja, Tito é instituído a permanecer na palavra de Deus. Por quê? Por causa dos falsos ensinos, falsos profetas, Paulo exorta ele para que ele não caia em tentação, E o que nós vemos nos tempos de hoje? Pessoas que se diz crentes, pessoas que vêm como ovelhas, irmãos, pessoas que vêm, com o semblante até de crente, mas de crente não tem nada, irmãos. São lobos. Pessoas que vêm com palavras bonitas, palavras, que muitas vezes convencem aqueles crentes que estão, na presença. E o crente acaba se desviando. Então Paulo está pedindo a Tito para ele ficar atento com esse tipo de pessoas, com esses falsos profetas. Porque o que nós mais vemos nos tempos de hoje são falsos mestres. O que nós mais vemos nos tempos de hoje são falsos ensinos. É os falsos ensinamentos que está fazendo as pessoas se desviarem. Os falsos ensinamentos estão fazendo as pessoas adorar deuses que não era para adorar. Ou seja, os falsos mestres estão adulterando, irmão, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem que acrescentar uma palavra e nenhuma vírgula, irmão. E muitas vezes os falsos profetas, eles adulteram, eles tiram. E se você não tiver com o seu ouvido atento e o seu coração, você acaba caindo nos falsos ensinos. E foi o que Paulo pediu para Tito, para ele ficar bastante atento com esses tipos de ensinos. Porque Tito ia encontrar pessoas assim lá em Creta. Pessoa que sabia conversar, que sabia se expressar, mas eram pessoas que tinham distância de Deus, que não tinham conhecimento. Porque você vê hoje muitas pessoas trilhando o caminho errado. Porque você vê muitas vezes nas redes sociais pessoas, fazendo chacota com o nome do Senhor. Tem uma influenciadora digital mesmo, que eu tenho pavor quando eu vejo ela na televisão. Eu tenho pavor. É porque eu não sou de gravar o nome dessas influenciadoras, mas ela pega a música do mundo, transforma em música gospel, e ela diz que está fazendo a obra de Deus. E ela diz que está sendo uma influenciadora do Senhor. Do Senhor não está sendo, não. Porque com Deus não se brinca, irmão. Você já viu essa palavra? Com Deus não se brinca. Você não deve brincar com as coisas de Deus. Você não deve fazer chacota com as coisas de Deus. Você não pode pegar as coisas do mundo e dizer que é de Deus. Porque aí você está indo contra os princípios. Você está defamando, você está manchando. Porque muitas vezes, nos tempos de hoje, pessoas estão fazendo chacota com os cristãos. Porque muitas vezes pessoas não querem receber mais um crente na porta. Por causa de um, irmão, todos pagam. Infelizmente. Por causa de um, todos estão pagando. Os falsos ensinamentos que nós estamos vendo nos tempos de hoje, você, eu,
que não se perdemos, as pessoas não acreditam mais também não, irmãos. As pessoas não querem aceitar mais não. Eu tenho que ir contra os princípios. Tenho que ser a favor dos princípios de Deus e não do diabo, e não do mundo, irmãos. E as pessoas estão indo a favor dos princípios do diabo, do mundo. Estão brincando. Estão fazendo chacota. Estão achando que Deus é menino. E você acha que eles não vão ser cobrados? Ai dele naquele grande dia quando Jesus voltar, irmãos. Ai daqueles que estão brincando. Ai daqueles que estão fazendo chacota. Aparta de mim que eu não te reconheço. É isso que ele vai ouvir. Eles vão ouvir da boca de Cristo. Imagine a sensação de você ser rejeitado pelo seu Criador. É pior do que a morte. Muito pior do que a morte. Uma coisa é você ser rejeitado por mim, por você, mas você ser rejeitado por Cristo naquele grande dia. Isso vai ser pior do que a morte, irmãos. Não queira isso para a sua vida. Não brinque com Cristo. Os tempos que nós vivemos não é tempo para você estar brincando. Fique atento aos falsos profetas. Porque todos os dias eles vão chegar até você. No seu trabalho, na sua casa. Eu falo isso por experiência. Principalmente no meu trabalho. Que eu convivo com pessoas crentes também no trabalho, que se diz que é crente. Mas só se diz. Porque eu não posso dizer que eu sou só crente aqui dentro do templo, na frente dos irmãos. Eu tenho que ser crente lá fora. Eu tenho que dar um bom testemunho lá fora também. Eu não tenho que ser um falso profeta. Na frente dos meus irmãos, eu sou um bom cristão, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. E lá no meu trabalho, onde quer que eu esteja, aí eu inverso. Eu apronto, eu faço coisas que é contra os princípios de Deus. Eu estou dando um bom exemplo? Não estou. Eu estou sendo um falso mestre, um falso profeta perante a Deus. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado que nos tempos que nós vivemos, o que tem mais, que nós mais achamos, mais encontramos, são pessoas assim. Pessoas que se diz que é crente, pessoas que têm até, conhece até a Bíblia, sabe se expressar, tem capacidade de encher um estádio de futebol. Mas o principal eles não têm. É o Espírito Santo. É a verdade. Nada vale de você ter o conhecimento, saber se o Espírito Santo não estiver na sua vida, se o Espírito Santo não for morada na sua vida. É isso que eles têm que entender. Não basta só você conhecer. Não basta só você encher um templo.
O Espírito Santo tem que fazer morada, o Espírito Santo tem que ser presente na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Verso 15 ao 16, que fala assim. No verso 15 ao 16. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra. Essa palavra aqui falou muito comigo, irmãos, né? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam, os impuros. Se você é puro, se purifique-se mais. Se você é puro, faça de tudo para você ficar na pureza. É como eu falei, eles conhecem a palavra, enchem, né, Fonte Nova, as igrejas, mas eles não conhecem a Deus. Eles são impuros. O que é que adianta eu saber manusear a Bíblia, eu encher palácios, igrejas, se eu não conhecer a Deus? Se eu me corrompo, se eu fico cometo adultério aí fora, se eu vivo em pecado, eu conheço a Bíblia, né? Conheço os mandamentos da Bíblia, mas eu não conheço a Deus. Mas eu tenho uma distância com Deus. O impuro, ele age dessa forma. Eles acham que conhecem. Por eles arrastar multidões, eles acham que conhecem a Deus. Eles acham que tem, né, o poder de Deus. Mas eles são reprovados na presença de Deus. Eles são aprovados pelo homem. Mas por Deus eles são reprovados. Nada vale eu vir para a igreja. Nada vale eu ter mais de 10 anos, né, de igreja, se eu aí fora cometer pecado, se eu aí fora ficar em adultério. Eu estou jogando 10 anos de sacrifício fora. Imagine uma pessoa que tem 20, 30 anos, que conhece a palavra de Deus, que arrasta multidões, mas fica fazendo coisas que é contra os princípios da igreja. Fica cometendo impureza aí fora. Eles não conhecem. Se você conhece, você não comete esse tipo de coisas. A pessoa que conhece Deus, que tem intimidade com Deus, ele todos os dias ele pede a Deus para que Deus purifique-se mais, para que ele se limpe mais. Nas suas orações, tanto quando você acorda e tanto quando você levanta, você tem que pedir isso a Deus. Senhor, me repreende, afasta-me do mal, me proteja, me livre de todo mal, me livre das tentações do mundo,
Então você está pedindo a Deus para que Deus, né? Para que Deus te purifique, né? Se você é limpo, se limpe-se mais. Porque o impuro, irmãos, a tendência dele é se sujar mais. Verdade. E Deus não quer isso. Nem de mim, nem de você. Esse foi um dos problemas que Tito encontrou lá em Creta. Pessoas impuras, pessoas que adoravam a deuses, né? O que é que esses deuses têm para oferecer? Só impureza. O que é que esses deuses nos tempos de hoje têm para oferecer? Verdade. Impureza, sujeira. Quantas igrejas estão precisando ser purificadas? Então, irmãos, essa foi a carta de Tito que Deus, pela vida do pastor, me pediu para que eu ministrasse. Eu achei muito gratificante. É como eu falei, eu aprendi mais do que eu ensinei. Foi mais favorável para mim do que até para a própria igreja. Então, eu agradeço a oportunidade que o pastor me deu e vem me dando, né, ao longo do tempo. Já tenho mais de 7 anos que eu congrego junto com o pastor e para mim é muito gratificante, né, de eu fazer parte da Para Sempre em Cristo, né? A carta de Tito eu vou levar para toda a minha vida, que eu aprendi muito, né, que tudo isso aqui que eu falei não vai servir só para hoje, nem para mim, nem para você, mas vai servir para toda a sua vida. É como eu falei nas outras ministrações, né, da carta de Tito, do capítulo 2 e ao 3. O problema que Paulo viu em Creta é o problema que a gente vê nos tempos de hoje, né? A igreja do Senhor, nos tempos de hoje, ela está doente. Ela está passando por um problema delicado. E essa doença, ela é espiritual, irmãos. Não é material. É uma doença espiritual que está precisando de pessoas que têm o dom e o poder de Deus para ser um ajudador para aquelas pessoas que se encontram doentes. Então, se você puder ajudar seu irmão, ajude, irmãos. Porque o papel do cristão é isso aí, ajudar os doentes. Deus te capacitou, te levantou. Não foi para você ser mais um. Foi para você, né, fazer a obra dele. Foi para você ajudar os doentes. Tanto físico como espiritual. Amém, irmãos? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.